Desta feita, passo a palavra ao coordenador do curso de Ciências Teológicas, professor doutor Daniel Lima. Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar aqui o nosso pastor Jonatas Câmara, em nome de quem eu cumprimento também essa mesa, a nossa diretora-geral e os demais coordenadores, professores convidados, homenageados, estudantes dos demais cursos de administração, jornalismo e pedagogia. E eu escrevi aqui poucas palavras para tentar ser breve, e eu gostaria de dirigir esse texto a vocês, novos teólogos e teólogas da Faculdade Boas Novas. São algumas considerações da história. Sócrates, o maior filósofo humanista da antiguidade, certa vez disse: "Conhece-te, pois, a ti mesmo." Essa máxima antropocêntrica daria base para a formulação das inúmeras ciências humanas no desenvolvimento de toda a história. Alguns séculos depois, certa feita, Simão Pedro, em um intervalo de apenas 5 versículos, conseguiu proferir duas declarações esplêndidas: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Esta, inspirada por Deus e fundamento de sua obra, a Igreja. Porém, após o Cristo declarar que era necessário ir para Jerusalém, sofrer e morrer nas mãos dos religiosos, Pedro, chamando-o à parte, também disse: "Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá." Então o Cristo, que significa ungido, proferiu o sonoro brado: "Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." É óbvio que aquele sincero discípulo não era o próprio Satanás, mas conseguiu, pela sua declaração, ser a pedra que o adversário possui como fundamento para dividir a obra de Deus. Por toda a história, por todos os séculos seguintes, esse fora o cerne que uniu ou dividiu o povo de Deus. Por isso, certo pregador puritano, certa vez, chegou a declarar: "Talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja." 1500 anos depois do confronto das pedras de Pedro, o reformador genebrino João Calvino, também humanista, proferiu a seguinte máxima: "Quase a totalidade de todo o nosso conhecimento resume-se em apenas 2 partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos." Eis então revelado o cerne das pedras de Pedro. O movimento da reforma trazia o sentimento de retorno ao princípio, do retorno ao caminho, ao equilíbrio e ao amor genuíno a Deus e ao ser humano. Isso não precisava ser algo antagônico, baseado na suposta ideia de que um conhecimento é bom e o outro é mau, pois há muito de Deus no ser humano e muito do ser humano em Deus. Por isso, qualquer movimento exclusivo sobre um não pode ser excludente sobre o outro, sob o ônus de nós mesmos, nós, seres humanos, vivermos para nós mesmos e para os nossos próprios interesses. Poder. Conhecimento é poder. Esse era o lema clássico das humanidades na história. Hoje, entre guerras e pandemias, vivemos uma era inconclusa da história, inclusive da história da própria igreja. Vivemos uma era na qual nosso poder será provado. Hoje, conclamamos um pequeno grupo de teólogos e teólogas a exercer o poder do qual vimos na pessoa e na obra de Jesus Cristo, Deus e homem, Deus e ser humano. O verdadeiro poder que transforma o mundo, o poder de servir e não de ser servido. É sob esta condição que repousa a verdadeira autoridade, o verdadeiro poder. Acreditem, isso é possível. Todas as vezes que vocês estiverem diante das pedras de Pedro,
Determine em qual fundamento as suas vidas estão edificadas, se no poder de servir ou se no poder de ser servido. Acreditem na igreja, a despeito de todos os seus erros, pois quem a justifica é seu autor, aquele que não apenas serviu, mas morreu por ela. Morreu para vê-la perfeita e sem mácula. Sobre os erros do passado e também sobre os erros do presente, lembrem-se do que disse certa vez John Cobb, o teólogo contemporâneo. O cristianismo é processo, é movimento, e o é ainda agora. E conserva, pois, a capacidade de corrigir-se e renovar-se. Que por meio de vocês, a igreja seja melhor e o mundo seja transformado. Espero que pelo pouco tempo que nós convivemos, e que sempre que se lembrarem de mim, lembre-se apenas de um servo. Amo vocês. Deus abençoe para sempre.